Vamos então resolver o conjunto de exercícios F37 de figuras geométricas sobre a área do papagaio e do trapézio. Este conjunto de exercícios tem 6 perguntas. Vamos começar aqui pela primeira pergunta. Fixada uma unidade de comprimento, mostra que a área de um trapézio com as bases geometricamente iguais é B vezes A, unidades quadradas, com A unidades de altura e B unidades de base. Pois bem, vamos recordar então que o trapézio é um quadrilátero que tem pelo menos dois lados paralelos, podendo ter os outros dois também paralelos, e nesse caso estamos perante um retângulo, um quadrado, e a fórmula da área é dada pelo produto da semissoma das bases vezes a altura. Temos aqui a soma, a semissoma é metade, vezes a altura. Também sabemos que a altura do trapézio é a distância entre as retas paralelas de suporte das respectivas bases. Nós temos aqui esta reta que contém este segmento de reta e esta reta contém o segmento de reta que representa a base superior e, portanto, a distância entre estas duas retas paralelas é exatamente a altura do trapézio. Portanto, podemos dizer de uma forma geral que a área de um trapézio é igual ao produto da semissoma das bases vezes a altura. Temos então aqui vários tipos de trapézios e no caso das bases terem o mesmo comprimento, isto é, a base maior ser B e a base menor também ser B, substituindo na fórmula que nós temos para cálculo da área do trapézio, verificamos que a área do trapézio é exatamente igual a A vezes B. Podemos então dizer que um trapézio com bases geometricamente iguais a B unidades e uma altura de A unidades é um paralelogramo de base B e altura A, base B e altura A, ou em particular poderá ser um retângulo de comprimento B e altura A, ou eventualmente um quadrado se esta medida B for exatamente igual à altura A. Vejamos então aqui, consideramos este trapézio ABCD de bases iguais a B e a altura A. Podemos então dizer que a área do trapézio é igual à semissoma das bases, que neste caso são iguais B mais B sobre 2, ou seja, 2B sobre 2 dá B, vezes a altura. Portanto, é equivalente à área de um retângulo. Efetivamente, este triângulo ABB' é geometricamente igual ao triângulo DCC', de onde podemos dizer que a área deste trapézio é exatamente igual à área deste retângulo, o retângulo BB'C'. Ou seja, a área é dada exatamente pelo produto de B vezes a altura. Isto é, da base, que são iguais, vezes a altura, de onde chegamos a AB. Geometricamente também podemos analisar e comprovar que a área de um qualquer trapézio, temos aqui 5 trapézios diferentes, é exatamente igual à área de um triângulo, que são os triângulos a laranja, de base igual à soma das bases do trapézio e com altura igual à altura do trapézio. Se tivermos aqui o ponto B, que é o ponto médio do segmento C'C, se traçarmos um triângulo de base que é igual a esta mais o comprimento de cima, nós temos aqui este triângulo. A área deste triângulo é exatamente base, que é a soma das duas bases, da base maior e da base menor, vezes a altura, que é A, é dividido por 2. Em qualquer um dos casos, nós conseguimos construir, e veremos já a seguir dinamicamente no GeoGebra, o respectivo triângulo que nos dá a área do trapézio. Isto é, qualquer trapézio tem como figura equivalente um triângulo de base igual à soma das bases do trapézio e com a altura exatamente igual à altura do trapézio. Vamos então ver no GeoGebra, dinamicamente. Temos aqui um seletor que nos vai dar a sequência de construção do trapézio. Vamos definir a base, com base neste seletor, a base inferior do trapézio. Neste caso, vai ficar com dimensão igual a 12. Podemos definir a altura, neste segundo seletor. Vamos supor que é 4. O ponto P pode estar a meio ou alinhado com o ponto médio da base ou não, sendo este ponto P o ponto médio da base superior. E definimos a base superior, a medida da base superior. Tendo estes parâmetros definidos, conseguimos traçar o trapézio.
Cá está, trapézio A, B, C, D. Fazendo variar os seletores, nós obtemos diversos trapézios. Temos aqui um trapézio retângulo, cuja área, em termos gerais do trapézio, é a semissoma das bases vezes a altura. Portanto, base inferior 13, base superior 5, vezes a altura 4, a dividir por 2, dá 36 unidades de área. Fazendo variar as dimensões do trapézio, nós temos a área respectiva. Temos vários tipos de trapézios. Neste primeiro caso, temos este trapézio. Temos o paralelogramo. Um retângulo. Um quadrado. São casos particulares do trapézio. Temos aqui o quadrado, mas rodado de 45 graus. Temos aqui um losango e mais dois tipos de trapézios. De qualquer modo, a área é sempre dada por esta fórmula. E como nós vamos ver aqui, podemos calcular a área de um qualquer trapézio com base na área de um triângulo, sendo que esse triângulo será sempre um triângulo de base igual à soma das bases do trapézio e com a altura exatamente igual à altura do trapézio. Vemos aqui vários tipos. E vamos então ver que pode ser calculada essa área com base na área do triângulo. No primeiro caso, como nós vemos, temos este triângulo de base igual à soma desta base mais aquela e a altura exatamente igual. Isto é, se fizermos passar uma semirreta D pelo ponto médio do segmento reta BC, setando o alinhamento da base inferior, temos o respectivo triângulo em qualquer um dos trapézios. Semirreta passa pelo ponto médio, seta esta reta com suporte da reta da base inferior, temos o respectivo triângulo. No retângulo exatamente a mesma coisa. Base, que é a soma das bases, a altura exatamente igual, passa pelo ponto médio do segmento reta BC. O quadrado, do mesmo modo. Trapézio retângulo, exatamente, passa pelo ponto médio. Base inferior mais medida de base superior, a altura é exatamente a mesma. Finalmente este trapézio de lados todos diferentes, mas a área pode ser calculada do mesmo modo. Vamos então à segunda pergunta. Na figura seguinte está representado o papagaio ABCD. O ponto E é o ponto de interseção das respectivas diagonais. Sabe-se que AC é igual a 8 cm e que ED é igual a 2 cm. Determina a área do papagaio. Portanto, vamos recordar como é que se calcula a área do papagaio. Nós sabemos que para qualquer papagaio existe sempre um retângulo equivalente. E esse retângulo qual é? É um retângulo de comprimento igual à diagonal maior e cuja largura corresponde a metade da diagonal menor. Cá está, temos este retângulo. Este retângulo tem a mesma área do que este papagaio. Portanto, podemos dizer em termos gerais que um papagaio é equivalente a um retângulo de comprimento igual à diagonal maior e cuja largura é igual a metade da diagonal menor. Portanto, este comprimento ED, que é 2 cm, e que nos é dado, é exatamente metade desta diagonal BD. Sabemos então que existe sempre um retângulo equivalente a um papagaio, mas vamos já ver em seguida que não é a única figura equivalente a um papagaio, não é? No nosso caso, para calcular a área, já temos os dois dados.
Temos o comprimento do retângulo, que é exatamente a diagonal AC, e que vale 8 cm. E temos metade já da diagonal menor. Nem sequer nos é dada a diagonal menor, é-nos dada logo a metade. Portanto, é multiplicar 8 por 2, vamos obter 16 cm², que é exatamente a área deste papagaio. Onde D é a diagonal maior e D sobre 2 é exatamente este segmento de reta DE, que é metade da diagonal menor. O quadrado, como nós já vamos ver e veremos já em seguida dinamicamente no GeoGebra, poderá ser uma figura equivalente a um papagaio apenas numa situação muito específica. Quando a diagonal menor de um papagaio é metade da diagonal maior, então nesse caso, e só nesse caso, o quadrado de lado igual à diagonal menor é equivalente ao papagaio respectivo. Porque, se nós verificarmos, nós podemos traçar aqui os triângulos simétricos relativamente ao eixo X, e portanto estes dois triângulos completam com estes dois esta parte do quadrado, e fica a sobrar o quê? Fica a sobrar esta área vermelha aqui, ou castanha, e esta área do lado esquerdo também castanha, que é exatamente igual, que podemos passar para o outro lado e que temos de novo um papagaio mais pequeno. Ora, nós sabemos que a área deste papagaio é equivalente à área deste retângulo. Se verificarmos a área deste retângulo atracejado preto, que é 12 unidades de área, é exatamente igual à área deste retângulo vermelho, que também tem 12 unidades de área. Então conseguimos formar o quadrado de lado exatamente igual à diagonal menor. Mas se fizermos variar a medida de uma das diagonais, e se deixar de haver a relação diagonal maior é o dobro da diagonal menor, esta igualdade deixa de existir, como nós veremos já em seguida. Outra figura equivalente à do papagaio é exatamente o retângulo de comprimento igual à diagonal maior e de largura igual a metade da diagonal menor. E existe mais uma figura equivalente, que é o triângulo. Mas é um triângulo muito específico, um triângulo cuja base é igual à diagonal maior e cuja altura é igual a metade da diagonal menor. Portanto, podemos ter este triângulo aqui, e veremos já dinamicamente à frente, como podemos ter um qualquer triângulo em que este vértice H poderá ser um dos pontos deste segmento de reta GH. Teremos sempre uma área igual à do papagaio. Vamos então analisar a área do papagaio em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos aqui os seletores que definem a diagonal menor, diagonal maior, e, portanto, fazendo variar estas diagonais, nós podemos construir vários papagaios. Se a diagonal maior for o dobro da diagonal menor, portanto, neste caso 12, 6, vamos então analisar a respectiva área. A área será o semiproduto das diagonais, isto é, 12 vezes 6, semiproduto, será igual a 36 unidades de área. Agora vamos analisar exatamente a equivalência entre um quadrado e um papagaio, e nós, como já dissemos anteriormente, essa equivalência só existe quando e só quando a diagonal menor é metade da diagonal maior ou a diagonal maior é o dobro da diagonal menor. E vamos verificar porque é que isso é assim. Se fizermos a simetria destes dois triângulos, o triângulo AC origem, origem BC, vamos obter estes dois triângulos aponteados. Portanto, se passarmos estes dois triângulos para aqui e para baixo, são exatamente iguais, nós ainda não temos um quadrado. Não é assim? Não temos um quadrado. Contudo, ainda nos falta esta área do lado direito do papagaio e do lado esquerdo, que, se juntarmos as duas, obtemos este papagaio mais pequeno. Ora, sabemos que a área deste papagaio mais pequeno é exatamente igual à área deste retângulo de base ou de comprimento igual a BD e de largura igual a BJ. Se nós verificarmos, neste caso concreto, e para esta relação entre diagonais, a área deste retângulo tracejado é 9,6 unidades de área
E a área deste retângulo vermelho também é 9,6 unidades de área. E se verificarmos, temos aqui um quadrado formado. Portanto, podemos dizer que este quadrado de lado igual a diagonal menor, neste tipo de relação, isto é, diagonal menor igual a metade de diagonal maior, são figuras equivalentes. E como vamos ver, se fizermos variar esta relação, veremos já a seguir. Por exemplo, neste caso, a diagonal menor é 6 unidades, a diagonal maior é 10 unidades, já deixou de ser o dobro. O que é que nós verificamos? Verificamos que este retângulo que falta para completar esta parte inicial do quadrado tem áreas diferentes. Enquanto na de cima tem 9,6 unidades de área, em baixo temos 15,2 unidades de área. Podemos então dizer que o quadrado de lado igual à diagonal menor será equivalente ao papagaio apenas quando existe esta relação, isto é, diagonal menor é metade de diagonal maior. Podemos aqui analisar, neste caso, em que a diagonal menor é metade da diagonal maior, a área do papagaio é 36 unidades de área, portanto 12 vezes 6 sobre 2, a área do quadrado A, E, F, B também é 36 unidades de área, e a área do retângulo, que já vamos ver a seguir, que é este retângulo aqui formado de comprimento igual à diagonal maior e de largura igual a metade da diagonal menor, é também 36 unidades de área, que são os 12 da diagonal maior, mais metade, que é esta largura, metade da diagonal menor, que é 3. Portanto, 12 vezes 6 dá 36. Como nós verificamos, todas as figuras têm a mesma área, 36 unidades de área. Cá está. Temos o retângulo de 36 unidades de área. Comprimento igual a 12, que é a diagonal maior. Largura é igual a metade de 6, ou seja, 3. Portanto, isto vale 6. Portanto, esta medida aqui, CH, vale 3. Cá está. Estamos a ver aqui como é que se calcula a área do retângulo. Portanto, será 12 vezes 3, dá 36. E, como última situação, nós também dissemos que existe sempre um triângulo equivalente a um papagaio, mas é um triângulo muito específico. É um triângulo cuja base corresponde à medida da diagonal maior e cuja altura corresponde a metade da diagonal menor. Cá está este triângulo verde. Só que aqui temos infinitos triângulos, porque fazendo variar este vértice P ao longo deste segmento de reta, a área do triângulo verde é sempre a mesma. Base vezes altura, a altura é sempre metade da diagonal menor, portanto temos aqui infinitos triângulos equivalentes. Vamos ao terceiro exercício, que diz o seguinte: num losango de área 75 cm, o comprimento de uma das diagonais excede o comprimento da outra em 5 cm. Determina os comprimentos das diagonais do losango. Portanto, não podemos nos esquecer que o losango é um caso particular do papagaio. É um caso em que as diagonais se bissetam as duas, não é? Enquanto no papagaio apenas uma das diagonais é bissetada. Portanto, tudo o que se disse sobre o papagaio é aplicado ao losango. Portanto, a área do losango é semiproduto das diagonais. Isto é, se nós verificarmos, vai ser a área deste retângulo aqui de comprimento igual a D e largura igual a D pequeno sobre 2, que é metade da diagonal menor. Portanto, no nosso caso, o que é que nós temos? Temos que uma diagonal menor vale x, desconhecemos. Sabemos que a diagonal maior vale x mais 5, que é a tal diferença de 5 unidades. E sabemos que a área do losango vale 75 cm². Então nós temos que x vezes x mais 5 sobre 2 é igual a 75. Aplicando a propriedade fundamental da igualdade, produtos extremos é igual a produtos meios,
Vamos então ter aqui, isto é como seja denominador igual a 1, vamos ter 1 vezes x que multiplica x mais 5 é igual a 2 vezes 75, ou seja, 150. Agora, para determinarmos o valor de x, no caso do sétimo ano, portanto, vocês ainda não têm conhecimento da equação do segundo grau, se tivessem conhecimentos do segundo grau, aplicando aqui a propriedade distributiva, e vamos obter x ao quadrado mais 5x é igual a 150. Isto é, resolvíamos a equação do segundo grau, apareceriam dois valores e depois verificávamos se os dois valores eram solução da equação. Como ainda não têm a noção da equação do segundo grau, temos que fazer por tentativas. Se x for igual a 5, o que é que nós temos? Temos x igual a 5, x mais 5 é igual a 10, então x vezes x mais 5 é igual a 5 vezes 10 é igual a 50 cm². Portanto, o que nós pretendemos obter é 150, portanto não serve. Vamos supor que passamos para 6, 7, 8, 8 mais 5 dá 13, 13 vezes 8 dá 104, continua a não chegar, 9, 10, chegando a 10 verificamos que neste caso x é igual a 10, x mais 5 é igual a 15, de onde x vezes x mais 5, ou seja, 10 vezes 15 é 150, que é o nosso valor. Então determinamos o valor de x. X é igual a 10 e, isto é, a diagonal menor é igual a 10 e a diagonal maior, que é x mais 5, é igual a 15. Portanto, e resolvemos a situação. Se tivéssemos conhecimento de equação de segundo grau, e para aqueles que já estão depois do sétimo ano, desenvolvendo e aplicando aqui a propriedade distributiva, temos x ao quadrado mais 5x menos 150, passando o 150 para o primeiro mesmo, é igual a 0. Aplicávamos a forma resolvente, então tínhamos menos b, mais ou menos b2 menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 150, sobre 2a, que é 2, e desenvolvendo isto chegávamos a dois valores, ou x1 igual a 10, ou x2 igual a menos 15. Ora, como x é uma medida, é uma dimensão, não pode ser negativa, portanto esta solução não nos interessa. Interessava-nos apenas esta primeira, x1 igual a 10, que foi exatamente aquele valor que nós chegamos aqui antes, né? Portanto x é igual a 10, certo? Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra, neste caso temos um papagaio, vamos ter área de excentricidade, cá está, excentricidade igual a 0, estamos perante um losango. Portanto, tudo o que se disse sobre o papagaio no problema anterior, aqui mantém-se. Portanto, o quadrado será equivalente a um losango, neste caso, se a diagonal menor for metade da diagonal maior. Temos de ver aqui a demonstração, em termos geométricos, temos o quadrado. Se repararmos, vejamos aqui, a área do papagaio são 25 unidades de área, a área do quadrado também são 25 unidades de área, porque é 5 vezes 5 ao quadrado, portanto 5 vezes 5 dá 25, e a área do retângulo será 10 vezes 2,5, que é metade de 5. 10 vezes 2,5 também dá 25. Cá está, não é? Se fizermos variar, foi o caso, passamos a diagonal para 8, o que é que acontece? Estão a ver aqui que o quadrado que está aqui já tem uma área superior àquela que deveria ter. E, portanto, enquanto o losango tem uma área de 20 unidades de área, assim como o respectivo retângulo, este retângulo aqui, o quadrado que estamos aqui a visualizar, o quadrado AEFB, tem 25 unidades de área, porque a diagonal menor continua a ser 5, certo? E é com base nisso que é construído o quadrado. Daí que já não seja, este quadrado não seja equivalente ao losango. Portanto, o quadrado tem uma área superior, 25 é superior a 20. Se pusermos em 10 já está, exatamente 25, 25. Aqui é o caso da figura equivalente, que é o retângulo, de comprimento igual à diagonal maior e de largura igual à metade da diagonal menor. Verificamos que a diagonal menor é 5, a diagonal maior é 10, portanto o quadrado equivalente existe, 25 unidades de área na mesma. No caso do retângulo temos então 10 vezes metade de 5, que é 2,5, dá 25. E finalmente vamos ter o último caso, que será o caso do triângulo, que é base vezes a altura é sempre metade da diagonal menor, então é sempre equivalente.
Por exemplo, aqui temos 5, 10, o quadrado continua a existir, como equivalência, porque é metade, e o triângulo tem de base 10 vezes a altura, que é 2,5, que é metade, exatamente metade de 5, dá 25. Temos infinitos triângulos, consoante a posição do ponto P neste segmento reto HH. Vamos ao quarto exercício. Na figura seguinte, um círculo que está inscrito num quadrado de lado 5 cm. Determina a área da região verde. Portanto, esta parte verde, mais esta, mais aquela. Portanto, vamos recordar como é que se calcula a área de um quadrado. Portanto, a área do quadrado é lado vezes lado. Portanto, neste caso é C vezes C, é C ao quadrado. E a área de um círculo é igual a πr, r em que r é o raio, ao quadrado, ou poderá ser π vezes d ao quadrado sobre 4. Se substituirmos o r por d sobre 2 e se levarmos ao quadrado, ficamos com π vezes d ao quadrado sobre 4. Então, no nosso caso, se quisermos calcular a área desta parte verde, é exatamente igual a quê? A área do quadrado verde, retirando a área do círculo interior, neste caso o círculo azul. Se retirarmos, isto em branco, fica só a parte verde. Portanto, se calcularmos a área do quadrado, se subtrairmos a área do quadrado à área deste círculo, vamos obter a área desses 4 bocados que sobraram, não é? Então, se AB é igual a 5 cm, a área do quadrado é igual a 5 ao quadrado, ou seja, 25 cm quadrados. Por outro lado, a área do círculo, porque ele está inscrito, significa que tem um diâmetro igual a 5, ou seja, um raio igual a 2. Podemos utilizar ou o raio, neste caso metade de 5, ou substituir logo o D pela medida da AB. Neste caso, eu utilizei a medida D porque nós temos a AB. Fica então πd ao quadrado sobre 4, ou seja, π vezes 5 ao quadrado, 5 que é o lado do quadrado, corresponde ao diâmetro, sobre 4, dá 25π sobre 4. Portanto, 25, que é a área do quadrado, menos 25π sobre 4, que é a área do círculo, vamos obter 25 menos 25 sobre 4 é 6,25π, portanto isto, centímetros quadrados, ou se atribuirmos o valor de 3,14 a π, fazendo estas contas, portanto 25 menos 6,25 vezes 3,14, vamos obter 5,375 centímetros quadrados. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos aqui o quadrado, com o seletor que define o lado, e temos aqui o círculo com outro seletor que define o raio. Se posicionarmos o círculo no quadrado, e se esse círculo for inscrito, isto é, tiver um diâmetro igual ao lado do quadrado, temos a nossa figura, não é? Ora, vamos supor, por exemplo, que nos pediam para calcular esta área verde aqui. Como é que nós calcularíamos? Era a área do quadrado toda, menos metade, que é esta parte que está sobreposta, da área do círculo. Neste caso era metade, não era o todo, não é? Vamos ver outras situações. Vamos supor que o círculo agora estava ali com o centro num dos vértices do quadrado e pedimos para calcular desta parte verde, clara. Então seria a área do quadrado total menos o quê? Menos esta que está sobreposta, que corresponde aqui a 1/4 da área do círculo. Portanto, temos várias hipóteses. Vamos imaginar agora que aumentávamos o raio do círculo, de tal modo que o raio deixaria de ser metade do lado, mas passaria a ser igual ao lado. Se nos pedissem para calcular esta área verde clara aqui, como é que nós calcularíamos? Seria a área do quadrado menos 1/4 da área deste círculo. Como vêem, este tipo de problemas é sempre da mesma maneira. Temos que analisar a figura e ver como é que nós obtemos a composição das áreas. Neste caso, se nos pedissem a área de verde, seria apenas a área do quadrado, porque a área do círculo não subtrai a área do quadrado, né? É exterior, não tem a interseção é um conjunto vazio, portanto
A área de verde corresponde exatamente à área do quadrado. Vamos ao quinto exercício. Na figura seguinte está representado um trapézio ABCD de altura A. Portanto, é desconhecida. Conhecemos apenas a base maior, a base inferior e a base superior, que é de 2 cm. De acordo com os dados da figura, determina a área do trapézio. Ora bem, para calcularmos a área do trapézio, como nós sabemos que a área é dada pelo semiproduto das bases vezes a altura, precisamos saber a altura. Não sabemos o valor de A, temos que o calcular. Não é? Como é que nós podemos calcular? Portanto, se esta corresponde à altura, significa que o ângulo que este segmento reta DD' faz com a base inferior é um ângulo de 90 graus. Do mesmo modo, projetando o ponto C na base, isto é, este segmento reta CC' também é perpendicular à base AB. Ora, sabemos exatamente que a altura é a distância entre estas duas retas, as retas suportes do segmento reta AB e do segmento reta CD. A distância DD' é exatamente igual à distância CC'. Se este ângulo, neste triângulo AD'D, vale 90 graus, portanto, eu suplementar deste de 90, então se este vale 45, aquele também vale 45. E do mesmo modo, se este vale 90, aquele também vale 45. Então podemos dizer o seguinte: se ABCD é um trapézio e se AB é paralelo a CD, o que nos permite definir esta distância entre estas duas retas, ou entre estes dois segmentos de reta, que é exatamente a altura do trapézio, podemos então dizer que, considerando os triângulos ADD' e BCC', retângulos em D' e C' respectivamente, no caso, por exemplo, do triângulo ADD', a soma dos ângulos internos, ou seja, o ângulo A mais o ângulo D mais o ângulo em D' é igual a 180 graus. Se nós conhecemos este ângulo 45 e conhecemos este ângulo em D' 90, significa que o ângulo em D será também de 45 graus. Do mesmo modo para o outro triângulo retângulo. Então podemos concluir que o triângulo ADD' é geometricamente igual ao triângulo BCC'. Temos aqui a figura. São dois triângulos retângulos em D' e C' respectivamente, em que os outros ângulos têm o valor de 45 graus. Portanto, se os triângulos ADD' e ACC' são geometricamente iguais, e sabemos que em triângulos geometricamente iguais, ângulos iguais, neste caso 45, 45, opõem-se lados iguais. Se este ângulo de 45 opõe-se a este lado A, e este ângulo de 45 opõe-se a um lado igual, então significa que este lado AD' é exatamente igual à nossa altura. E sendo assim, já podemos calcular o valor de A. Sabemos então que AB é igual a quê? A AD' mais CD, que é esta medida aqui, que é esta igual a esta de baixo, mais C'B. Ora, nós sabemos que AB vale 6. A AD' é exatamente igual a A, esta altura. O C'B também é igual a A. E o CD é igual a 2. De onde, substituindo então o AD' por A e o C'B por A, ficamos então 6 é igual a A mais 2 mais A, ou seja, A é igual a 2 cm. Portanto, a altura é igual a 2 cm. Então, neste caso, já conhecemos a base menor, que é 2, a base maior, que é 6, e a altura, que é 2. Então, é substituir aqui, fica, simplificando o 2 com o 2, 2 mais 6 é 8, é igual a 8 cm quadrados, é a área deste trapézio. Reparemos então que poderíamos ter calculado isto de outra maneira, pela área do triângulo equivalente. O triângulo equivalente passaria aqui pelo ponto B do segmento BC, iria terminar aqui em baixo, seria este triângulo. Portanto, e como é que calcularíamos a área deste triângulo? Seria a base, que correspondia à soma das duas bases, ou seja, 6 mais 2, 8, vezes a altura 16, a dividir por 2 dava 8. Cá está os 8 cm quadrados. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos aqui três seletores, um que define a base inferior, outro que define a base superior e outro que define a altura. Vamos colocar os nossos valores: base inferior igual a 6, base superior igual a 2, altura igual a 2. Ampliando, verificamos então que a área deste trapézio é igual à semissoma das bases, 6 mais 2 dividido por 2, vezes 2 dá 8 dividido por 2, vezes 2, ou seja, simplifica este 2 com aquele, dá 8 unidades da área. Ou, se tivermos em conta o triângulo equivalente,
é este. Base é igual à soma das bases. Portanto, será 6 mais 2, 8. Vezes a altura, que é 2, é dividir por 2. Portanto, base vezes a altura sobre 2. Vamos obter os mesmos 8 unidades de área. Já está. Portanto, 6 mais 2, 8. A dividir por 2 vezes 2. Ponto B é o ponto médio do segmento de reta BC. Vamos então à sexta e última pergunta. Temos aqui a área de um papagaio e de um trapézio, os respectivos parâmetros, e em cada uma destas situações desconhecemos um dos valores. Vamos recordar então que para o papagaio o retângulo de comprimento igual à diagonal maior e de largura igual a metade da diagonal menor é sempre uma figura equivalente ao respectivo papagaio. Não é? Portanto, cá está D, que é a diagonal maior, vezes metade da diagonal menor, vai-nos dar, que é a área do retângulo. Comprimento, D, vezes largura, que é D sobre 2, vai-nos dar a área do papagaio. Portanto, na primeira situação, temos o D maiúsculo, diagonal maior, diagonal menor, e queremos calcular a área. É a aplicação direta da fórmula. 5 vezes 2 dividido por 2, os 2 simplifica com o 2, obtemos 5 cm². No segundo caso, temos a diagonal maior, conhecemos a área e desconhecemos a diagonal menor. É substituir os valores nesta equação e resolver em ordem a D. Ficamos então 22 é igual a 12 vezes D dividido por 2, ou seja, D é igual a 22, o 2 está a dividir num membro, passa a multiplicar para o outro, 22 vezes 2, o 12 está a multiplicar no segundo membro, passa a dividir para o outro, neste caso, a dividir por 12. Podemos simplificar o 2 com o 12, 2 é divisível por 2 é 1, e 12 é divisível por 2 dá 6. Fica então 22 vezes 1 a dividir por 6, ou seja, 11 terços de centímetro. A linha C, neste caso desconhecemos a diagonal maior, substituindo os valores lá em cima e resolvendo em ordem a D maiúsculo, fica então D é igual a 42 vezes 2, porque o 2 está a dividir num membro, passa para o outro a multiplicar, portanto 42 vezes 2, e 10 está a multiplicar, passa para o outro a dividir. 42 vezes 2 dividido por 10, podemos simplificar dividindo o 2 por 2 e o 10 por 2, fica aqui uma unidade, ali 5, fica 42 vezes 1 dividido por 5, ou seja, 8 cm e meio. Na linha D, desconhecemos o D maiúsculo, é do mesmo género, resolvendo em ordem a D, obtemos 7 cm. A linha E, conhecemos a diagonal maior, desconhecemos a menor e conhecemos a área. Substituindo na fórmula, resolvendo em ordem a D, vamos obter 22,1 vezes 2 a dividir por 8,5 vai dar 5,2 cm. Na linha 2, temos o mesmo tipo de problema, mas aplicado ao trapézio. Nós sabemos que no caso de um trapézio, existe sempre um triângulo equivalente de base igual à soma das bases do trapézio e com a altura igual à do trapézio. Portanto, são figuras equivalentes. Neste caso temos a semissoma das bases vezes a altura. Na linha F conhecemos as bases e a altura, é a aplicação direta da fórmula, substituindo ali em cima fica 10 mais 7 vezes 3 sobre 2, vai dar 25,5 cm². No segundo caso, já conhecemos a área e desconhecemos a base menor. Substituindo na fórmula, temos então 32 é igual a 8 mais B vezes 4 a dividir por 2. Podemos simplificar desde já, 4 é divisível por 2 e 2 é dividido por 1, fica ali 2 e fica aqui 1. Portanto, fica 32 é igual a 2 vezes 8, 16 mais 2B. Resolvendo em ordem a B, fica B é igual a 32 menos 16. O 2 está a multiplicar ali no segundo membro, passa para o outro a dividir. Portanto, fica 32 menos 16 dá 16, dividir por 2 dá 8 cm. A linha H, desconhecemos a base maior, conhecemos todos os outros parâmetros, substituindo na fórmula e resolvendo em ordem a B, fica então 50 vezes 2, é 100, é igual a B mais 6 vezes 5, ou seja, 5B mais 5 vezes 6, 30, propriedade distributiva. Resolvendo em ordem a B, fica então 5B é igual a 100 menos 30,
B é igual a 100 menos 30, que é 70, a dividir por 5. Por 5 está a multiplicar num membro, passa para o outro a dividir. Portanto, 70 a dividir por 5 dá 14 centímetros. A linha I desconhece a altura, neste caso do trapézio. É a mesma coisa, substituindo lá em cima os valores, resolvendo em ordem A, vamos ficar com 49,5 vezes 2. 2 está a dividir num membro, passa a multiplicar para o outro. 2 vezes 49,5. E neste membro fica 20 mais 13 dá 33, vezes A dá 33A. Resolvendo em ordem A, fica A igual a 2 vezes 49,5 dividido por 33, isto dá 3 cm. A linha J, temos o valor da base maior, da base menor, desconhecemos a altura e temos a área. No fundo é a mesma coisa, só que neste caso temos frações. Temos aqui um número misto, 7 vezes 6, 42 mais 1, 43 sextos. Aqui temos 11 meios mais 5 terços. Temos que juntar tudo isto numa fração com o mesmo denominador, neste caso o mínimo comum entre 2 e 3 é 6. Fica então 33 mais 10 sobre 6, ou seja, 43. Temos aqui uma divisão de duas frações, produtos dos exteriores a dividir pelo produto dos interiores. Aqui é como seja denominador igual a 1, portanto fica 43 vezes 1 dá 43, 6 vezes 2 dá 12, ou seja, resolvendo em ordem A, temos então A é igual a 12 está a dividir num membro, passa a multiplicar para o outro, fica 43 vezes 12, e 43 está a multiplicar neste membro, passa a dividir para o outro, fica então 6 vezes 43. Podemos simplificar este 43 com este 43, fica então 12 sextos. Podemos simplificar o 12 com o 6, dividindo o numerador e o denominador por 6, neste caso. 12 dividido por 6 dá 2 e 6 dividido por 6 dá 1. 2 sobre 1 é igual a 2 cm. Finalmente a última. Desconhecemos a base maior, conhecemos a menor e a altura e a área, substituindo lá em cima, vamos resolver em ordem AB. Como é que nós resolvemos? Podemos passar este 2 que está a dividir num membro, multiplicar para o outro, fica 2 vezes 26,5. Aqui aplicamos a propriedade distributiva, 4 vezes B mais 4 vezes 5 é 20. Fica então 2 vezes 26,5 é igual a 4B mais 20, de onde 4B é igual a este valor menos 20. Ou seja, resolvendo em ordem AB, é o que nós temos no primeiro membro a dividir por 4, ou seja, 33 a dividir por 4, ou seja, 8,25 cm. Neste tipo de problemas é só aplicar a fórmula, substituindo os parâmetros pelos respectivos valores e resolvendo a equação em ordem à nossa incógnita.